Assim, o maior ativador da memória é a emoção. Qualquer memória emotiva que você tem obedece esse circuito fechado, que ele é formado por algumas estruturas que eu vou apresentar para vocês. Porque é bem mais fácil o Eduardo ele cobrar alguma coisa relacionado a alguma coisa que realmente existe, tipo esse circuito. Começar o circuito apresentando para vocês o feixe mamilo-talâmico, que caiu na minha prova. Ó. É uma coisa muito pequena. É isso daqui, ó. Vocês estão vendo um risquinho? Esse feixe mamilo-talâmico, ele liga essas duas bolinhas aqui, que são o que? Vocês sabem? É o corpo mamilar. Ao tálamo. O tálamo é essa estrutura que está aqui. Vou apresentar vocês como sendo isso daqui. Vou colocar vários palitos aqui para mostrar o circuito para vocês em geral. Aqui está o feixe. E aqui o corpo mamilar. Tá, não vai dar como colocar. Se vocês verem aqui na imagem, olha. Aqui estaria o corpo mamilar. E aqui, o que eu pintei de laranja, esse daqui é o tálamo, no caso, o núcleo anterior do tálamo. Ligando os dois, tem um feixe bem fininho, que é o feixe mamilo-talâmico. Aí vocês vêm aqui. É a mesma coisa que está escrito, é a mesma coisa que está aqui, ó. Aqui está o corpo mamilar, feixe mamilo-talâmico, em direção ao tálamo, certo? Núcleo caudado não cabe nessa região? Tá, o núcleo caudado dele tá aqui, mas ele não faz parte do circuito, depois eu falo dele. Então tá, então eu falei de 3 estruturas que fazem parte desse circuito, só que eu tenho que fechar esse circuito. Depois que a informação ela saiu do corpo mamilar, passou pelo feixe mamilo-talâmico e chegou no tálamo, ela vai pro giro do símbolo, que no caso é esse daqui, giro do símbolo. Então, já circulei basicamente nela, ela chegou no giro do símbolo, só que ela tem que terminar em algum lugar. Quando ela chega no giro do símbolo, ela tem que partir até o hipocampo. Ela tem que passar pelo giro do símbolo inteiro para chegar no hipocampo. No caso, então, ela vai fazer toda essa volta aqui no giro do símbolo para chegar até na região do hipocampo. Ela tem que chegar na região do hipocampo porque é o hipocampo a estrutura relacionada à formação de memória. Eu estou falando para vocês de memória relacionada à emoção. Quando ela chega no hipocampo, ela fecha o circuito. Porque quando ela chega no hipocampo, daí você já tem conexão do hipocampo com o fórnice e, consequentemente, com essas duas bolinhas aqui que eu falei pra vocês como sendo o corpo mamilar. Aí vamos passar de novo agora. Ó. Vamos supor que a memória ela começa... Eu tenho que levar essa memória até o hipocampo, né? Então vamos pegar o giro do símbolo. O giro do símbolo é essa região aqui que está relacionado à emoção, qualquer sentimento emotivo que você tem. Então a memória, ela passa... Na realidade, a sensação, ela passa por aqui. Depois que ela passa pelo giro do símbolo, ela chega para ser armazenada e fabricada no hipocampo, que estaria mais ou menos nessa região. Quando ela chega no hipocampo, ela passa para o fórnice, que é essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura, esse é o fórnice, ele pode cobrar também. E quando ela chega no fórnice, ela vai direto para essa bolinha aqui, que é o corpo mamilar. E quando ela chega no corpo mamilar, ela vai para o núcleo anterior do tálamo através do feixe mamilo-talâmico. Eu só criei essa historinha para vocês verem que as coisas, elas têm uma conexão no cérebro. Não é só decorar cada pedaço, assim. E se você saber o conjunto das coisas, é mais fácil para na hora dele cobrar você saber onde procurar. Então, corpo mamilar, feixe mamilo-talâmico, tálamo, giro do símbolo. E aí, agora eu vou falar para vocês do fórnice e do hipocampo. O fórnice, gente, o que ele é? Ele é uma estrutura que ele vai conectar tanto o hipocampo, que está mais na frente, com os corpos mamilares. Então ele é uma estrutura que faz assim, ele pega daqui de trás, ele vem, vai e abre. No caso ele está aqui, olha. Ó, esse daqui é o fórnice. Essa daqui é a parte anterior, essa daqui é a parte posterior. Você teria 2 pedaços de fórnice aqui. Aí esses 2 pedaços de fórnice, eles entram aqui, se unem nessa região, vai lá para trás e sai, certo? Isso é o fórnice. Nesse caso, nessa peça aqui, vocês só conseguem ver esse pedaço do fórnice aqui, que é o corpo do fórnice, que é a parte unida. Então, se ele colocar um alfinete aqui, é corpo do fórnice. Se ele colocar um alfinete aqui ou aqui, que é a parte do fórnice que está se afastando e está indo para trás, no caso, as pernas do fórnice. Ela é uma estrutura tridimensional, ele faz isso daqui no cérebro, né? Ele tem uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior são os pilares. A parte de cima que se une, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, isso daqui é o corpo.
e a parte que se afasta e vai para trás, elas são as pernas. Essas são as pernas, está indo para posterior. As colunas elas estariam mais ou menos aqui, colunas ou pilares. Eu achei essa imagem aqui muito boa para vocês, porque olha só, para você achar o fornice, você tem que primeiro eu gosto de achar primeiro o corpo caloso. Você acha o corpo caloso, aí embaixo do corpo caloso você vai ter o septo pelúcido e embaixo você vai ter o fornice, que no caso seria isso daqui. Aqui já tá tudo arrebentado. Mas esse fornice aqui tá muito bonito, porque você consegue ver ele indo lá para trás, olha. Tá vendo? Peraí, vou abrir aqui, você tá vendo o fornice? Aqui seria a perna, tá indo pra parte posterior. Então aqui, ó, você tem o corpo do fornice, peraí. Aqui você tem o corpo do fornice, ó, tá vendo? Aqui você tem o corpo do fornice, que é essa região que você tá vendo unida. E aí quando ele chega lá pra trás, ele se divide. Você tá vendo ele se dividir? Tá se dividindo em duas pernas. No caso, essa seria uma das pernas do fornice. Ele pode cobrar essas divisões, sabe? Dele colocar aqui, você tem que falar, não basta ser fornice. Você tem que falar corpo do fornice. Aí você tem que colocar uma divisão do fornice para posterior, aí no caso você fala perna. Se for uma divisão do fornice mais anterior, aí você fala pilar ou coluna, certo? Ó, a gente matou o fornice, a gente já matou esses corpos mamilares, já matou o feixe mamilotalâmico que pode cair na prova de vocês, caiu na minha prova, caiu na minha meia. E o corpo anterior do tálamo, né? Agora, ó. Meu. Peraí. Ó, agora eu vou falar pra vocês os corpos sobre as bolachas. Eu acho que algumas pessoas já falaram pra vocês dessas bolachas. Então eu vou tentar fazer uma coisa mais rápida em relação a essas bolachas. Nas bolachas vocês vão ver os núcleos da base. Os núcleos da base elas não têm muita relação com o que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo sensação, vocês estão vendo percepção. Esses núcleos da base elas estão todos relacionados com motricidade. Não tem muito a ver com módulo, mas o Eduardo cobra. Ele cobra basicamente quase todo o neuronato para vocês. Os núcleos da base, os mais fáceis de se achar, são o lentiforme, que no caso é formado pelo putame e pelo globo pálido, que ele tem ele tem esse formato aqui, olha, tipo um negócio de guitarra, como chama? Uma palheta de guitarra. Quase triangular. Quase triangular. Para você chegar nele, você tem que passar por algumas estruturas. Primeiro você tem o córtex, que é essa região mais azul, essa região bem azul. Aí se você parte do córtex, um pouco mais medial, você vai ver um filete de substância branca bem fininho, que é a cápsula extrema. Vocês conseguem ver aqui? É um filete de substância branca bem fininha, do lado dessa parte mais escura azul. Essa é a cápsula extrema. Cápsula interna, essa aqui então, no caso. A extrema é a mais grossa, né? Essa é a cápsula extrema. Aí, olha só, do lado da cápsula extrema você tem um filete mais fino e mais escuro, que é o claustro. Esse daqui, ó. Ele é bem fininho, olha, gente. É uma coisinha fininha, mais escura. Esse é o claustro. E do lado do claustro você tem outro filetinho branco, que é a cápsula externa. Esse daqui. E depois dela, aí você tem o lentiforme. O lentiforme ele vai ser formado pelo putame e pelos globos pálidos. Separando o putame de globo pálido, você tem a lâmina medular externa ou lateral. Lâmina, não é cápsula. Que no caso é um filete de substância branca. Mais medial, você vai ter os globos pálidos lateral e medial, que são separados por uma lâmina de substância branca chamada lâmina medular interna ou medial. É essa daqui. Certo? Aí depois desses núcleos aqui, você tem um outro núcleo que o Eduardo adora cobrar em prova, que é o núcleo caudado, que ele é dividido em várias porções. No caso, sempre para você achar núcleo caudado, você acha alguma estrutura que tem íntima relação com os ventrículos laterais. Aí, ó, aqui tem os ventrículos laterais, olha. Então, se ele colocar alguma coisa aqui, só pode ser núcleo caudado. Núcleo caudado, núcleo caudado. Ó, deixa eu ver aqui. Núcleo caudado, ventrículo lateral. Aqui, núcleo caudado de novo. E aqui o núcleo caudado é formado pelos dois núcleos, né? Pelo putame e pelo globo pálido. Aí separando o lentiforme do caudado que você tem a cápsula interna. E a cápsula interna pode ser dividida em regiões.
vocês precisam saber, né? No caso, aqui, você precisa saber que a cápsula interna é dividida em perna anterior, em joelho, que é essa região aqui, e perna posterior. Elas meio que formam assim, um V, sabe? E o ápice do V, essa bundinha do V aqui, seria, no caso, o joelho da cápsula interna. Ó, aqui é perna anterior, joelho, perna posterior. E aqui já é radiação óptica. Não tem nada a ver. Ele pode cobrar cada uma dessas estruturas. E ele cobra nessa peça aqui. Aí, Peraí. Ah, tá. Eu falei pra vocês, então, que a cápsula interna vai ser responsável por separar o lentiforme do núcleo caudado. Então, inclusive, vocês conseguem ver aqui. Aqui seria um pedaço do lentiforme. Já não tem mais aquele formato que eu falei pra vocês, né? Mas ele estaria aqui. E aqui, o caudado. E aqui a cápsula interna passando e separando os dois. Tá vendo? Tá. Além desses núcleos que eu mostrei pra vocês, existem dois núcleos que é um pouco difícil de identificar, que é o núcleo basal de Meynert e o núcleo accumbens. Eles são importantes, eles podem cair na prática, e principalmente porque o núcleo accumbens ele tem relação com sensação prazerosa, e está relacionado, por exemplo, à sensação de vício que a cocaína pode causar, por exemplo. E o núcleo basal de Meynert ele tem relação com o SARA, que vocês vão ver, e é o sistema ativador ascendente. Para você achar os dois, eu posso mostrar eles aqui nas bolachas, mas eu prefiro mostrar primeiro para vocês onde eles estariam no cérebro para depois achar nas bolachas. Porque, por exemplo, aqui está o accumbens e aqui está o basal de Meynert. Mas aí, como que você acha, sabe? Não tem como, se você não saber algumas coisas. Esse daqui é um hemisfério cerebral. E aí eu acho que já expliquei para vocês que nessa parte aqui você consegue dividir o corpo caloso. E aí no finalzinho do corpo caloso, ou no início, né? Você tem essa bolinha aqui, que é a comissura anterior. Uma bolinha. E embaixo da comissura anterior, você tem a lâmina terminal do tálamo. Certo? Ó. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Para anterior, a bolinha seria essa daqui, que é a comissura anterior. Deveria haver aqui, mas não existe mais, um filetinho que desce aqui, que é a lâmina terminal do tálamo, certo? Para trás disso, você tem terceiro ventrículo, que é toda essa região aqui. Para frente disso, você tem a área septal. Se você tem área septal, a área septal é uma das regiões relacionadas ao prazer. E eu falei para vocês que o núcleo accumbens é um núcleo também relacionado ao prazer. Então, aonde tem que estar o accumbens? Aqui. Ele está nessa região aqui. O núcleo basal de Meynert é um núcleo relacionado à formação reticular. Ele não tem relação intrinsecamente com esse córtex aqui. Ele estaria mais para trás. Então, ele tá, ó, se você fizesse um corte desse hemisfério cerebral justamente nessa região da comissura anterior, você teria o núcleo basal de Meynert. Se você fizesse um corte um pouco mais para frente, você teria núcleo accumbens. Por que isso é importante vocês saberem? Porque vocês só vão achar o núcleo basal de Meynert se vocês acharem essa comissura anterior que eu falei. Vocês precisam fazer o corte em cima da comissura anterior. Aqui então é o núcleo accumbens. E aí vocês vão ver o núcleo basal de Meynert. A basal de Meynert. Isso. O accumbens é pra cá. O accumbens é na frente. Aqui na frente. Aqui na área septal. Entendi. E como isso é importante? Vocês estão vendo esse risquinho aqui, ó? Logo abaixo do lentiforme é um risquinho. Na realidade aqui ele já foi cavucado, não é nem mais um risquinho. Mas esse risquinho aqui, ou esse risquinho aqui, ó. Esse aqui já não dá pra ver direito. Esse risco aqui, ó. Esse daqui é a comissura anterior. Porque ali você só vê a bolinha dela, mas essa bolinha que vocês estão vendo é porque ele foi cortado assim, né? Mas é uma bolinha, na realidade, é uma comissura mesmo. Ela é uma linha reta. Você cortou ela assim, aí você viu a bolinha. Mas na realidade, ela é uma linha reta. É toda essa linha aqui. Tá vendo? E abaixo dessa comissura anterior, aí você tem o núcleo basal de Meynert, que tá vendo esse buraco aqui? É de tanto que foi cobrado em prova. De tanto que ele cavucou. Caiu no ano passado. Esse é o núcleo basal de Meynert. Esse buraco aí não tem, então. Na realidade ali deveria ter um núcleo, que é o núcleo basal de Meynert, mas ele cobra aqui. É nessa peça, porque ele não vai gastar a peça bonita pra cobrar. É nessa peça, caiu no ano passado também. Em neuro. Aí, no caso, para você achar, então, esse núcleo basal de Meynert, você tem esse risquinho que é a comissura anterior. Não existe isso no núcleo accumbens, que eu falei para vocês que está relacionado à área septal prazer. E tá na frente dessa comissura. Tá aqui, olha.
Esse daqui que já foi tanto cobrado também, que já virou um buraco, na realidade nem tem mais estrutura, aqui é o núcleo accumbens e, como eu falei pra vocês, não tem relação nenhuma com cápsula, com a comissura anterior. Vocês não veem esse risco. Tá vendo? Aqui vocês conseguem ver uma delimitação embaixo. Aqui não existe isso, certo? Não dá pra ver nessas. Nesse daqui deveria... Esse daqui, se esse daqui fosse a comissura anterior, aqui embaixo deveria, mas ele não cobraria aqui, porque não dá nem pra ver direito, mas seria mais ou menos isso daqui. Tá. Certo? Tá. Então, matamos o núcleo accumbens, o núcleo basal de Meinert, o lentiforme e o caudado. Outra coisa que ele pode cobrar é essa peça aqui, que é uma das peças mais bonitas que tem de neuro aqui nesse laboratório, que dá pra ver muita coisa que vocês ignoram e que cai em prova. Que ele cobra e gosta. Aqui tá tronco, certo? Tô virando aqui pra mostrar a parte final. Aqui estão os colículos, né? Colículo superior, colículo inferior. Certo? Uhum. E aí, professor, valeu? Beleza? Bom dia, senhor. Tudo bem. Ó, aqui estão os colículos superiores e aqui os colículos inferiores. Aqui em cima, olha, nessa região aqui, deveria haver, no meu ano havia, mas já não existe mais aqui, já não consigo ver. Deveria ter a pineal, que é uma bolinha. Arrancaram. Atrás da pineal tem isso daqui, olha. Esse daqui pode cair pra vocês. Esse daqui é a comissura das abênulas. Esse daqui. É uma Pineal comissura. é do bulbo, né? Isso. Tá bom. Aqui é a comissura das abênulas, olha. Esse daqui. Ah, tá. Essa é a comissurinha aqui. Alguém tem uma pinça? Não. É a comissura das abênulas. Isso tudo aqui. Do lado da comissura das abênulas tem um triangulinho. É uma região triangular que, se ele colocar o alfinete aqui, já não é mais comissura, é trígono das abênulas. É aqui, do lado da comissura das abênulas. Aí, olha só, no caso da comissura das abênulas, ela tem uma lâmina que passa por cima dela. Vocês sabem quais são essas duas estruturas que estão aqui? Esse é o tálamo. Esses dois são os tálamos, 2 tálamos. Então, o ventrículo no meio. E o ventrículo no meio, o terceiro ventrículo. Tá aqui. Por isso que essa estrutura aqui dá uma noção tridimensional imensa. Aqui são os 2 tálamos. E essa lâmina de substância branca que passa por cima da comissura das abênulas e vai em direção ao tálamo, ele pode cobrar, que é a lâmina medular do tálamo. É essa daqui. Ele pode... Ela é um risquinho, na realidade, né? Ela faz isso daqui assim, ó. Se ele colocar aqui, assim, é a lâmina medular do tálamo. E a estria terminal do tálamo, ela, no caso, tem que tomar cuidado para não confundir. Se essa é a lâmina terminal, a estria medular do tálamo, ela tá aqui. Ela é a estria terminal do tálamo. Tá no final do tálamo, terminando ele. Tá aqui. E ela serve para separar o tálamo da cabeça do núcleo caudado. Daqui seria a estria. Isso é a estria. E lembra que eu mostrei pra vocês núcleo caudado, do lado de ventrículo lateral, núcleo caudado. Aqui a cabeça dele. Essa é a cabeça dele. E esse é o tálamo. O que separa os dois é a estria e o terminal do tálamo. Que é esse daqui. Núcleo caudado. Da cabeça do núcleo caudado. Essa é a cabeça, ó.